cunho social. Mas agora, com a publicação destes textos do Mar Morto, entendemos o que esta expressão idiomática significava naquele tempo. Pobres de espírito significa humildade e submissão à vontade de Deus, mansidão na relação com o seu próximo. É o sujeito humilde ou humildemente submisso que tem paciência e misericórdia, aquele que não se revolta com nada, exceto com a injustiça praticada contra o seu semelhante. Este é o bem-aventurado humilde, aquele humilde de espírito a quem Jesus se referia nas suas bem-aventuranças, aquele que ganharia o reino do céu. Mas voltemos a uma das perguntas já formuladas. Quem guardou os textos nas cavernas de Qumran? Bem, a atitude de esconder objetos sagrados devido à ameaça iminente não era estranha nos tempos bíblicos. 2 Crônicas 34, versos 14 a 30, descreve o momento em que, em meio à reforma do templo, Ilquias encontrou os originais de Moisés, que os sacerdotes piedosos haviam escondido durante o idolátrico reinado de Manassés. A Arca dos 10 Mandamentos também, pelo que se sabe, foi escondida pouco antes do ataque de Nabucodonosor a Jerusalém e ali permanece oculta em algum lugar escondido até os nossos dias. Os manuscritos do Mar Morto também podem ter se originado deste procedimento. O Dr. Norman Golb, um conceituado professor da Universidade de Chicago, especializado em estudos judaicos e manuscritos do Mar Morto. Ele acredita que os manuscritos foram trazidos às pressas de Jerusalém, possivelmente da biblioteca do templo, para serem guardados nas grutas como medida de precaução devido ao avanço dos exércitos romanos sobre Jerusalém. Outra teoria mais popular sugere que alguns manuscritos foram até copiados no local. Pelo menos é o que sugere a localização de restos de uma comunidade judaica que havia no platô. Eles possuíam ali uma escola possivelmente sectária, que abrigava quartos, refeitórios, local de culto e até um scriptorium, isto é, um ambiente especial para o trabalho dos copistas. O achado de alguns tinteiros e canetas corrobora com esta opinião. Mas quem seriam os habitantes desta comunidade? Bem, Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, fala de 3 segmentos judaicos de sua época: os fariseus, saduceus, conhecidos do estudioso da Bíblia, e um terceiro, os essênios, que são descritos como os mais extraordinariamente interessados em antigos manuscritos, em antigos escritos. Além disto, o historiador Plínio, em sua História Natural, menciona a região do Mar Morto entre o En-Ged e Massada como o lar dos essênios, que morariam no deserto. Ora, os restos de Khirbet Qumran estão perfeitamente enquadrados nesta localização. Ademais, vários especialistas fizeram uma detida comparação entre as crenças essênias, recuperadas das antigas descrições como as de Joséfo, e os textos de Qumran. Não só a semelhança é surpreendente, como admira-se que não haja ali nada que destoe do pensamento do grupo. O mesmo não pode ser dito nem dos fariseus, nem dos saduceus, que possuem muitas divergências doutrinárias com os manuscritos ali encontrados. Contudo, existem também objeções a esta teoria, supondo que a comunidade fosse outro grupo separatista ainda desconhecido, que teria rompido com o sistema do templo e, por isto, criou uma comunidade isolada no deserto. Uma ideia mais recente sugere que Qumran era originariamente uma escola de sacerdotes que se formou em Jerusalém, mas foi obrigada a migrar para o deserto por causa das perseguições de Antíoco Epifânio. Seja qual for a teoria assumida, o fato é que os manuscritos mostraram para o mundo inteiro a integridade textual de mais de 90% da Bíblia hebraica. E por isto só, já temos motivo bastante para comemorar. Como sempre aconteceu em toda a história da arqueologia bíblica, novamente aqui, os tabloides sensacionalistas não perderam tempo e começaram a divulgar ideias de um suposto complô, chefiado sobretudo por organizações cristãs, para impedir que o conteúdo dos manuscritos viesse à tona. Eles continham, segundo a reportagem de vários jornalistas, uma gama de informações que comprometeria a história do judaísmo e, especialmente, do cristianismo.
De fato, houve uma demora na publicação dos textos, que deu combustível para a fogueira das especulações. O problema era que o trabalho de montagem de milhares de fragmentos, às vezes medindo pouco mais de 1 centímetro, não era algo tão simples assim. Na mente leiga dos sensacionalistas, os manuscritos teriam sido encontrados como se fossem livros empoeirados numa estante de pouco mais de 50 anos. Bastava lê-los e dizer o seu significado. O meticuloso trabalho das equipes não era nem de longe parecido com este. Os milhares de fragmentos, como você pode ver nesta foto, eram muitas vezes minúsculos. Eles tinham de ser desenrolados, separados com pinças, pois às vezes estavam grudados uns nos outros, e então vinha o delicado e complexo trabalho de limpeza, que exigia bastante perícia e soluções muitíssimo caras. Finalmente, depois de todo esse árduo empreendimento, era hora de classificá-los por grupo e começar o lento trabalho de montagem do quebra-cabeça que daria forma ao texto original. Visto que faltavam muitas partes, algumas vezes era praticamente impossível reconstruir o parágrafo ou até mesmo o texto inteiro, embora estivessem agrupados pela cor do pergaminho ou pelo formato da letra. Toda esta identificação exigiu dinheiro, tempo, paciência e alto grau de habilidade. Por isso houve a demora na publicação dos textos. Posteriormente, outras razões de ordem técnica e política, devido às guerras do Oriente Médio, resultaram num atraso ainda maior para as publicações que deveriam ser lançadas ao público entre 1960 e 1970. Hoje, porém, passada toda esta efervescência, os manuscritos estão, em sua maioria, publicados em edições críticas e populares, inclusive em português. Ao contrário do que estava previsto pelos críticos sensacionalistas, nada houve nos manuscritos do Mar Morto que pudesse enfraquecer numa vírgula sequer a mensagem e o entendimento que temos acerca de Jesus Cristo e das origens do cristianismo. Pelo contrário, ampliou-se a compreensão do contexto histórico do Novo Testamento e confirmou-se a confiabilidade textual do Antigo Testamento. O Deus que inspirou a produção das Escrituras preservou-as de um modo assombrosamente maravilhoso. E este é mais um indício de que a Bíblia Sagrada é a legítima e eterna Palavra de Deus. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.